Olá, crianças, tudo bem? Então vamos fazer a correção aqui da atividade da página 46. Começa assim: observe a imagem, leia a legenda e responda as questões. Então é uma representação do mercado de escravizados no Recife. Que lugar foi representado nessa imagem? Então foi representado um mercado de escravos. Que pistas você utilizou para descobrir isso? Então a gente pode observar bem aqui os detalhes da imagem, né? A gente vê os africanos aqui centralizados, colocados tipo nesse tapete, né? Parece um tapete, tem até um bebê aqui. É a posição que eles se encontram aqui de amedrontados e estão cercados com pessoas usando lanças. Vocês estão observando? Espada. Então eles estão acuados aí, né? Então é alguma das pistas que a gente consegue ter. Descreva as atividades das pessoas escravizadas e dos homens brancos. Então nessa imagem aqui, as pessoas escravizadas, o que elas estão fazendo? Né? Elas estão assentadas, parecem tristes, olha, levando a mão na cabeça, desesperadas, algumas estão com bebês. Esse homem, tem um homem no centro aí, um homem branco, que parece que ele está observando essas pessoas, né? Conferindo, parece que está olhando a boca de uma delas. O homem de cavalo tá lá, tá amedrontando uma delas. E do lado de fora aqui também, do tapete, aqui no canto, nós temos essa mulher. Aqui vou colocá-la bem no meio da tela agora. Vocês estão vendo que também é uma mulher africana que já está trabalhando, provavelmente já foi vendida, né? E já está trabalhando para o senhor dela. Tem um bebê aqui tentando engatinhar para fora. E os soldados aqui fazendo a guarda dessas pessoas, né? 2. No Brasil, as crenças religiosas e os costumes de diferentes povos africanos foram difundidos, reinventados ao longo do tempo. Hoje fazem parte da cultura afro-brasileira. Além do candomblé, você conhece outros exemplos da presença da cultura africana no Brasil? Faça uma pesquisa e selecione pelo menos uma imagem que represente um desses exemplos. Na data combinada com o professor, traga essa imagem e explique para a turma que costume ela representa. Então, existem várias religiões de matriz africana aqui ainda no Brasil. Várias religiões e manifestações religiosas. É importante que vocês pesquisem e se familiarizem com elas. E é muito importante que a gente respeite a religião das pessoas, mesmo que a nossa fé seja diferente, né? É esse respeito pela diversidade religiosa que garante com que as pessoas possam viver em harmonia. Voltando a lembrar lá da questão da Segunda Guerra Mundial, que eu expliquei para vocês na sala de aula, do Hitler, né? Um dos maiores problemas que deu início ali foi a falta de respeito à expressão da religiosidade dos judeus. Né? Tinha o desrespeito por eles enquanto povo e etnia, mas também pela religião deles, e gerou um massacre muito grande. Então, nós temos que aprender a conhecer as religiões das pessoas, porque conhecimento é sempre bom para a gente poder entender. Geralmente a gente teme aquilo que a gente não entende, que a gente não compreende. E como que é a maneira certa da gente compreender? Conhecendo, procurando saber a respeito daquilo. E respeitar. Ok, pessoal? Então vamos aí para a próxima página, que é a 47. Em 2015, pesquisadores anunciaram a descoberta de destroços do navio negreiro português São José Paquete, África. Leiam a reportagem abaixo. O navio português deixou Moçambique com destino ao Maranhão, onde venderia os escravos para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. A embarcação teria começado a sua viagem em dezembro de 1794, tendo afundado apenas 24 dias depois, quando, durante uma tempestade, se chocou com pedras a pouco menos de 100 metros da cidade do Cabo, na África do Sul atual. Estima-se que o São José Paquete transportasse entre 400 e 500 escravos acomodados no porão do navio. Sublinhe no texto as informações de acordo com a legenda a seguir.
Local de origem dos africanos escravizados. Então, vocês vão sublinhar ali a cidade do Cabo na África. Não. Moçambique. Eles vieram de Moçambique, tá? Então, é isso que vocês vão sublinhar de vermelho, que é a origem deles. Verde, destino dos africanos escravizados. Vocês vão sublinhar de verde o Maranhão, que é para onde eles estavam indo. Quantidade de africanos acomodados no porão. Vocês vão sublinhar de roxo 400 e 500 escravos, ok? B. As descobertas feitas a partir dos estudos sobre os destroços do navio São José Paquete África comprovaram que vocês aprenderam sobre o tráfico negreiro neste capítulo? Explique. Então, a gente aprendeu várias coisas, né, gente? A gente aprendeu que viagem era muito perigosa, a gente aprendeu que as condições de vida no navio eram muito ruins, que eles eram superlotados, né, que eles não tinham condição de se salvar no caso de um naufrágio. Então, essas informações só vieram a confirmar isso aqui, né? Provavelmente essas 500 pessoas morreram todas sem a menor condição de ter sido salvas. A condição de transporte delas era extremamente precária. Então, não foi só um dos navios que se perderam, tá, gente? Foram milhares de africanos que morreram nessa travessia. Além dos outros milhares que morreram chegando aqui por doenças e maus tratos. É uma história muito triste, é uma das facetas mais tristes da história do Brasil, que a gente não pode ignorar, porque qual que é o principal objetivo de entender a história, né? Que eu conversei com vocês também no início do ano, quando a gente começou as nossas aulas de história. Aprender história, entender história, estudar história é para aprender com ela, entender aonde foi que a humanidade já errou para a gente impedir que os mesmos erros aconteçam de novo. Né? No caso aí, é achar que uma raça, achar que uma etnia, que um povo é superior ao outro. Né? Então, todo momento que a gente acha que a gente, por alguma razão, é superior às outras pessoas, por crenças, por religião, por cor, por gênero, a gente está entrando nesses mesmos erros históricos aqui. A gente não pode, a gente tem que viver nesse espírito de fraternidade e igualdade com toda a raça humana. É isso que leva a gente a caminhar para frente no progresso histórico, tá? Então vamos aí, leia o texto a seguir. Em 2015 foram libertados pelo menos 1.111 trabalhadores de condições análogas à escravidão. Análogas é parecidas, tá? De acordo com o Ministério do Trabalho, a média de resgatados tem se reduzido nos últimos anos, mas isso não significa que o problema diminuiu. Em estados em que as ações de fiscalização aumentaram, como Mato Grosso, o número de pessoas libertadas também cresceu. Então, esse texto aí indica o quê? Que existe ainda trabalho análogo ao escravo, ou seja, em condições muito semelhantes à escravidão. As pessoas ficam praticamente presas naquele local, elas não podem partir, elas têm que trabalhar, entregam todo o salário delas para os donos daquelas fazendas, né? Geralmente são trabalhos rurais, em zonas rurais, afastadas das grandes cidades, onde há pouca fiscalização e raramente se descobre, justamente por estar longe de tudo. Então, aí percebe nesse texto que quanto mais fiscalização existe, mais descobre lugares onde ainda é praticado esse tipo de trabalho, ou seja, ele está sendo realizado às escondidas. Você já ouviu casos de denúncia de trabalho escravo no estado em que vive? Aqui em Minas Gerais também acontece isso, tá, gente? Se a gente fizer uma rápida pesquisa na internet, a gente vai ouvir vários casos. Bem, em sua opinião, por que alguns trabalhadores acabam submetidos a esse tipo de situação? Qual é a sua opinião sobre as empresas que exploram os trabalhadores dessa maneira? Então, muitas vezes, uma família, algumas pessoas, homens, mulheres, vão procurar serviço e aí eles falam que eles oferecem para ele aquele trabalho ali, rural, aquele trabalho ali numa zona rural,
dizendo que eles vão trabalhar, vão receber, mas que tem que pagar para o patrão a moradia, a alimentação. E aí acaba que tudo que ele recebe para trabalhar ali na roça, para trabalhar colhendo cana ou trabalhar nas carvoarias, ele tem que pagar de volta para o patrão para pagar a casa, para pagar a comida, ou seja, no final das contas ele não recebe salário, nunca consegue ir embora, porque ele está sempre devendo o patrão. Então, geralmente, é assim que ainda acontece o trabalho escravo nos tempos atuais. Qual a opinião de você sobre as empresas que exploram os trabalhadores dessa maneira, né, gente? É absurdo a gente pensar que ainda existe pessoas capazes de fazer isso no mundo. Existe. E o que vocês pensam delas? Então, vamos aí para a próxima página. Então, aqui essa é a página 48. Leia a seguir um texto do historiador Júlio Quevedo. Nas casas das famílias mais abastadas havia dezenas de escravos domésticos, amas de leite, babá, arrumadeiras, passadeiras, cocheiros e carregadores de liteiras ou cadeirinhas, onde os brancos eram transportados de um lugar para o outro. Olha só, pessoal. O branco ficava lá sentado na cadeirinha e era levado, carregado para cima e para baixo. As pessoas mais modestas procuravam comprar ao menos um moleque para carregar os pacotes quando saíam às ruas. Além do serviço doméstico, eram considerados trabalho de negro as obras da construção civil e o comércio ambulante. Então, aqui a gente tem a explicação para a ama de leite, que era uma escrava que amamentava e cuidava os filhos do seu senhor, e cocheiro era a pessoa que guia os cavalos de uma carruagem. Então, tá falando aqui que as pessoas ricas tinham vários escravos para fazerem as mais diversas tarefas, inclusive carregar elas para cima e para baixo. E as pessoas pobres tinham até, pelo menos, tentavam ter um moleque, entre aspas, aí, que era um menino escravizado, que eles usavam para entregar, né? Para entregas, para buscar e levar coisas. Qual é o tema do texto? Né? Então, o tema do texto são as famílias, né, de acordo com a sua riqueza, qual que era o poder aquisitivo que ela tinha para ter ou não escravos e que tipo de escravos elas poderiam ter. Quais são os dois tipos de famílias citados nesse texto? Então, são as abastadas e as mais modestas. Qual deles possuía maior número de trabalhadores escravizados? As famílias abastadas. Abastado é sinônimo de rico, tá, gente? Que atividade citada no texto são representadas na ilustração? Então, aqui nós temos essas pessoas carregando alimentos. Essas duas aqui carregando. Isso aqui parece um instrumento de construção civil, se eu não me engano. Esse aqui também tá carregando. Tô carregando ela, a mulher carregando um jarro na cabeça lá no fundo, aqui, ó. Então, vamos ver lá o que isso representa. Então, nós vemos aqui carregadores, né? São os carregadores. E pessoas que carregavam pacotes. E o trabalho doméstico que a gente vê no caso dessa mulher aqui, né? Ela deve estar fazendo alguma coisa relacionada ao trabalho doméstico. Lá no fundo também, carregando outras coisas. E aqui parece relacionado à construção civil. Construção civil é a construção de casas, tá, gente? Casas e prédios e tudo relacionado a esse tipo de coisa. Você se lembra de outros trabalhos realizados pelos africanos escravizados? Quais? Então, a gente viu também que todo o processo de plantação da cana-de-açúcar e da produção do açúcar era realizado pelos escravos, né? E a agricultura em geral, né? A agricultura de subsistência, porque não só se plantava cana-de-açúcar, porque eles também comiam das próprias coisas que eles plantavam. Eles plantavam hortas, cereais e grãos e criavam animais. Então, todo esse trabalho também era de responsabilidade dos escravos. Vamos para a próxima página. Página 49 agora. Escravidão nos engenhos. Como você estudou, praticamente todo o trabalho do engenho era feito por africanos escravizados e seus descendentes. Além do intenso trabalho nas lavouras, havia também os trabalhos domésticos, que envolviam tudo o que estivesse relacionado à casa grande e seus moradores.
Eram chamados ladinos os escravos que preparavam os alimentos, cuidavam das crianças, limpavam a casa, lavavam as roupas. Também eram jardineiros e cuidavam dos cavalos. O termo ladino significa esperto, inteligente. Esses escravizados foram chamados assim por saber falar português. Eles eram os que viviam mais próximos do senhor e do engenho de sua família. Então, eles escolhiam aqueles que sabiam, aprendiam a falar português para colocar dentro de casa, porque a comunicação era mais fácil com eles e eles eram considerados mais espertos, né? E acabavam pegando o trabalho menos pesado, que não era o das lavouras. Então, aqui a gente vê as mulheres e um homem, né, que está servindo água para as mulheres brancas aqui, a outra mulher está ajudando no bordado, cuidando das crianças. Observem a imagem acima e respondam: que elementos da gravura mostram a posição de superioridade das pessoas brancas em relação aos africanos escravizados? Olha, as mulheres brancas estão sentadas ali na cadeira, né, no divã. As negras estão sentadas no chão e o homem negro está servindo. 2. Em sua opinião, os ladinos tinham uma condição de vida melhor do que os escravizados que trabalhavam na lavoura e na produção de açúcar? Por quê? Sim, né, o trabalho deles era mais leve, fisicamente falando, as condições também eram mais leves, eles acabavam gozando de um certo conforto, por exemplo, de ficar num lugar protegido do sol, igual essas pessoas aqui, elas estão dentro da casa, protegidas do calor do sol. Imagina só você trabalhar o dia inteiro debaixo do sol, igual eles faziam, né? Sem proteção nenhuma. Então vamos aí, minha bateria já deu sinal que vai acabar, né? Vamos ver se a gente consegue terminar antes. Vivendo na senzala. Não, gente, eu vou pausar o vídeo aqui porque minha bateria vai acabar. E aí eu continuo emendo esse vídeo num outro, tá bom?